Boa noite, mulherada que nos acompanha pelo Zoom, pelo Facebook do Sintraceb. Uma boa noite de segunda-feira a todos e todas, a todos que nos acompanham. Hoje a gente está aí no nosso segundo encontro, que na verdade é o primeiro, porque o primeiro deu ruim, né, por causa da nossa tempestade que deu aqui em Blumenau no dia 23. Então a gente está fazendo nosso primeiro módulo hoje, né, da nosso ciclo de conversas aí sobre a mulher no mundo do trabalho, a questão da violência e do assédio, né, em alusão ao mês de março, ao mês que a gente, né, tem como instrumento de luta, não só como um momento de comemoração, né? Nós temos muito que discutir relacionado às políticas de mulheres, não temos muito ao que comemorar nesse ano, né? Com taxas de feminicídio aumentando, políticas públicas para as mulheres diminuindo, né? A sobrecarga de trabalho, enfim. Então, o Sintraçaí propôs essa roda de conversa por conta da Convenção 190, que nós estamos discutindo enquanto ESP, a ratificação dela, o quão importante é a gente discutir a erradicação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Então, sejam todas bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Então, já passo a palavra. Eu sou Geice Maiara, sou diretora sindical aqui do Sintraceb, dos assuntos da educação. Me considero uma feminista em construção, né? Eu estou usando uma camiseta preta com um casaquinho jeans, estou usando óculos, estou com o meu cabelo amarrado. No fundo, nós temos uma parede com papel de parede listado. Passo a palavra, então, para a Mari. Sejam todas bem-vindos e bem-vindos. E aproveitamos esse momento de prosa e sintam-se super à vontade no momento de fala para vocês também não serem só ouvintes, mas também serem protagonistas nesse momento. Um bom encontro para todas. Tá comigo? Sim, tá contigo, Mari. Passei a boa noite. Boa noite a todas, todos e todes, né? Boa noite especial a todas, né, que estão aqui para discutir sobre o mês de março, de modo geral, né, que é o mês de luta internacional das mulheres. Obrigada ao Sintraceb pela proposição, né, de fazer essa jornada. Eu penso que é um assunto que deve ser discutido em todos os ambientes. Agora, nesse momento, por causa da pandemia, a gente só está conseguindo fazer essa discussão virtualmente, então, utilizemos essa ferramenta da melhor forma possível. Então, como a Geice já falou, eu sou Marilei, sou do Conselho Consultivo Deliberativo do Sintraceb, servidora pública municipal, pedagoga. Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, um pouco acima dos ombros, e utilizo óculos, um fone de ouvido e um vestidinho estampado. Estou aqui olhando para mim e para a Geice de camiseta e casaquinho por cima, e eu com vestido de alcinha. Tem alguma coisa aí errada. Ou não, né? Deixa assim. Então, nós vamos conversar hoje com duas mulheres maravilhosas que estão nos dando a honra de participar da conversa, que é a Tânia e a Junéia, e ambas vão se apresentar brevemente e vão tocar esse bate-papo com a gente. Junéia, queres te apresentar brevemente? Posso me apresentar. Boa noite, não sei se aqui só tem mulheres, eu sei que tem um companheiro que está na coordenação aí das questões aí da transmissão, mas quero cumprimentar todas, ou todes, não sei se tem algum homem aqui. Meu nome é Junéia, né, sou assistente social de carreira, ou seja, quando eu digo de carreira é porque eu sou concursada do município de São Paulo há muitos anos atrás, desde 1988, né, entrei na prefeitura, e a partir dali eu comecei uma história da militância, primeiro da organização da classe trabalhadora, em específico do ramo que eu estava, que eram trabalhadores e trabalhadoras do setor municipal, e a partir dali, né, estou falando de 88, 89, 90, 91, eu comecei a entender a história das diferenças dentro da nossa classe, as questões de gênero, de homens e mulheres, e aí eu comecei também a incluir
no meu debate, né, e a transversalizar as questões de gênero e um pouco depois as questões de gênero e raça, e um pouco depois, né, a história da questão da diversidade sexual, da orientação sexual do mundo humano, né, das pessoas, dos seres humanos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso em tempos de pandemia, em tempos de pandemônio. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Junéia. Tânia, quem é a Tânia? Olá, boa noite a todas, a todos e a todos, né? Agradecer o convite do Sintraceb, agradecer a Batucada Feminista da Marcha, né? Nossas companheiras, agradecer a Marilei, a Cleide, que formulou o convite, enfim, as companheiras que estão aqui, vou ficar com receio de nominar e esquecer alguma, né? Então, dizer as companheiras nossas de luta e de jornada, né? Dizer que estou, de alguma forma, apesar de tudo, feliz de estarmos nos encontrando aqui, né? Apesar de ser de forma virtual, né? Eu estava escutando um pouco a Junéia, né? E fiquei lembrando, bom, eu sou militante do século passado e do milênio passado. Me forjei muito nas lutas, eu venho da área rural, né? Me forjei muito nas lutas das pastorais de igreja, mas sempre das mais subversivas. Fui para a Comissão Pastoral da Terra, enfim, aí só a trajetória foi nesse sentido. Mas sempre fui muito questionadora, então eu me considero uma feminista, já nasci meio feminista, né? Sempre questionei várias coisas dentro de casa, enfim, da família, né? E hoje eu atuo como advogada popular, trabalho no mandato popular também, que o lema é em defesa da vida, né? E nesse momento, mais do que nunca, né? Nós precisamos dizer que todas nós, e nós mulheres, especialmente, temos toda a legitimidade de dizer que a gente está aqui sempre na nossa luta em defesa da vida, né? E também faço parte da Marcha Mundial das Mulheres. É isso, brevemente. Obrigada, Tânia. Então, a fala de vocês, Tânia e Junéia, me fez lembrar de um convite que eu quero fazer e vou fazer já de saída para não esquecer no final. A Batucada Feminista de Blumenau tem um programa de rádio às quartas-feiras, a partir das 20 horas, né? Que pode ser acompanhado tanto na 98.3 aqui de Blumenau, que é a Rádio Comunitária Fortaleza, né? Pela transmissão virtual da própria rádio e também pelo Facebook da Batucada Feminista. E no Facebook da Batucada Feminista, daí também com imagem, que a gente grava pelo StreamYard. É a Geice, a nossa administradora dos Paranauês, como a gente fala. Né? E na quarta-feira nós vamos ter um programa inédito, muito bacana, que a gente vai entrevistar duas mulheres, a Juliana e a Ana Maria, né, que são mulheres que moram em comunidades aqui em Blumenau, em comunidades diferentes, né? Uma delas é mãe solo e a outra é artesã, para ver como é que essas mulheres estão se virando na pandemia, quais os desafios que esse momento caótico trouxe, né, para as mulheres, para além daquilo que a gente, às vezes, visualiza nos ambientes mais institucionalizados. Então, já fica o convite, né, na quarta-feira, às 20 horas, pode ser na página da Batucada Feminista, que eu acho que vai ser o mais fácil de lembrar. Mas eu vou mandar depois por aí, né, o convite, e aí a gente universaliza, ou melhor, pelo menos amplia um pouco mais esse acesso, tá bom? E eu quero começar, então, conversando um pouco com a Tânia, porque meninas que estão conosco, meninos, né? Nós, como a Geice falou antes, esse seria o primeiro encontro. Então, a gente iria iniciar a jornada falando um pouco sobre o Dia Internacional das Mulheres, que é o dia de luta, né, das mulheres. E eu queria que a Tânia conversasse um pouco conosco sobre esse Dia Internacional das Mulheres. Pode parecer para a gente, porque a gente há muito tempo ouve falar do 8 de março, especialmente nós mulheres, pode parecer que está consolidado o conhecimento a respeito do que significa o dia 8 de março. Mas eu vejo que não está quando ainda nesse dia
muitas vezes o que a gente recebe são flores ou cartões enaltecendo a maternidade ou o romantismo ou esse lado, né, que o patriarcado, de certa forma, desenvolve nas mulheres, né, espera das mulheres. Então, para a gente desmistificar isso um pouquinho, do que se trata, afinal de contas, esse 8 de março, Tânia? Então, essa é uma data que, para nós mulheres, especialmente as mulheres de esquerda, as mulheres da classe trabalhadora, ela vem sendo reivindicada há bastante tempo, né? Já em 1910, as mulheres socialistas já falavam de ter uma data internacional para fazer o debate da situação da mulher, né? Porque elas já levantavam várias questões e muitos debates, e a gente observa muitas coisas escritas, né? Lê muito de como as mulheres já traziam essa temática, apesar de, mesmo dentro da esquerda, muitas vezes a gente ter essa dificuldade de entender que a luta das mulheres é a luta da classe trabalhadora, né? E ainda hoje a gente tem alguns questionamentos em relação a isso. Então, em 1910 já começa todo esse debate. Mas só a ONU, né, institui um dia internacional a partir de 1975, onde, né, coloca o 8 de março como um dia, né, para lembrar da questão das mulheres, trazer algumas questões. Mas para nós, as mulheres de luta e da classe trabalhadora, o 8 de março não é um dia de receber flores e bombons, ou só de lembrar, né? E, infelizmente, por um bom tempo, o comércio foi se apropriando. Eu sempre brinco, né? Brinco não, mas, na verdade, se você observa todas as questões que a gente traz, a gente começou com alguns conceitos de cidadania, de sustentabilidade, de solidariedade, e quando você vê, eles vão se apropriando e vão dando um jeito de tudo transformar em mercadoria, em comércio, né? E o 8 de março não estava sendo diferente. Eu lembro aqui em Santa Catarina que nós fizemos toda uma luta e reorganizamos, mas estava muito forte já essa questão do bombom, das flores, né? E ainda está, né? Mas aos poucos a gente está trazendo de volta para aquilo que lá em 1910 as nossas mulheres já diziam: nós queremos um dia para discutirmos, não só um dia, é um dia simbólico, a gente quer todos os dias, né, de fazer esse debate, de dizer que nós somos a metade da população do mundo, né, em alguns países mais da metade, e nós cuidamos da vida, né? Quando eu digo nós cuidamos da vida, não é no sentido de dizer, bom, nós estamos conformadas, né? O papel imposto na sociedade foi muito isso, mas, ao mesmo tempo, também a gente aprende com a questão, né, da maternidade, de várias coisas, a gente vai percebendo que a vida ela é muito mais para além de dar à luz, né? A vida é muito mais do que isso, é a vida das mulheres. A vida das mulheres importa, a vida das mulheres não é, a gente não é só para ser mãe e esposa, mas a gente é para ser mulher sujeita, para a gente ter sonhos, para a gente acreditar, para a gente poder estudar, para a gente poder voar, para a gente, enfim, a vida das mulheres. Quando a gente fala de vida é isso, né? A vida do planeta, a vida da mãe natureza, enfim, a vida em todos os sentidos, né? Então, não ficou apenas, quando fala das mulheres, pensar só na maternidade, ou só pensar, né, na coisa de dona de casa, de que faz comida e cuida apenas. A gente cuida da vida de um modo muito amplo, e a gente tem essa condição, né? Se a gente for pensar e aprofundar, a gente tem essa condição né, de trazer ao mundo outra vida. O homem não tem essa condição, mas nós mulheres temos. Então, isso é uma coisa importante para a gente perceber, porque esta vida, ao longo da história, foi sendo massacrada. Esta vida, ao longo da história, foi sendo violentada. Esta vida, ao longo da história, foi sendo matada. Essa vida que traz a vida foi sendo matada. É muito profundo isso. A gente pensar sobre isso, a gente refletir sobre isso. Como a vida no planeta está sendo tratada, dentro dessa perspectiva. E hoje a gente vê de como a vida vale mais que o lucro.
Hoje nós estamos vivenciando uma pandemia, e aqui no Brasil a dificuldade de se fazer um lockdown, a dificuldade de se pensar nisso. Quando a gente fala em fechar, a gente não está dizendo, deixa as pessoas empobrecidas ou o trabalhador ou a trabalhadora sem nenhuma condição. Não, quando a gente fala disso, a gente coloca a vida de todas as pessoas. E essa vida, né, do trabalhador e da trabalhadora, especialmente dos mais pobres, que estão marginalizados, essa vida sempre foi marginalizada. Então, hoje, a gente pensar a economia do Brasil não é uma economia que a pandemia agravou, não. A economia já vinha sendo agravada. E com esse presidente que a gente tem aí, com esses governantes que a gente tem aí, que são pressionados por empresários, né, que colocam o lucro acima da vida, a gente precisa, nós mulheres, nunca nos calamos. E o 8 de março foi para dizer, queremos auxílio emergencial, a gente quer, fora Bolsonaro, a gente quer vacina já, porque a gente defende a vida. Nós temos uma outra perspectiva, nós temos um outro olhar da vida. De novo, não é só a vida da maternidade e de ser esposa, enfim, do cuidado único de uma ou de uma família, mas é muito mais amplo que a gente traz essa perspectiva. Então, o 8 de março para nós significa um momento de parada e de reflexão, mas todos os dias são dia da gente ir lutando, se organizando e dizendo: nós queremos justiça, nós queremos igualdade, nós queremos parar, nós não queremos mais morrer, nós não queremos mais ser violentadas, nós queremos ser respeitadas, porque, e bem recente, reconhecem, né, que nós temos direitos humanos, as mulheres têm direitos humanos. É muito recente isso na história. Então, só para a gente pensar o quanto que a gente já foi fazendo de luta e quanto que a gente já foi transgredindo toda essa imposição do patriarcado, do capitalismo, né? E quanto que a gente ainda precisa avançar. Mas acredito que só a luta, a organização, a solidariedade, o acolher, o não julgar, o dar as mãos, só essa luta que vai nos libertando, e também vamos libertando a outra parte da humanidade, porque a outra parte da humanidade também está presa num projeto de morte, num projeto violento, num projeto de destruição. A gente nunca esteve num momento tão forte, né, da humanidade. A humanidade está numa encruzilhada. O planeta poderá se salvar, que a gente já teve outros períodos difíceis, mas a humanidade talvez não se salve por conta de que o homem, especialmente o sistema capitalista, nos está levando à destruição. Paro por aqui, desculpe. Nossa, não, Tânia, é muito bom te ouvir, que coisa boa. Eu acho que você traz muitas reflexões muito necessárias e que às vezes a gente pensa em alguma coisa aqui e acolá, mas quando a gente pensa junto, a gente sempre consegue pensar mais longe, né? E essa questão, por exemplo, que você coloca, né, que o patriarcado, ele nos aprisiona, mas também aprisiona os homens, né? E quando é que as pessoas vão perceber que esse sistema, ele não é benéfico para ninguém, né? Porque também aprisiona os homens num perfil violento, dominador, né, totalitário, autoritário, né? E os homens também não precisam estar condicionados nesse papel, né, que, enfim, não é benéfico para ninguém. E uma coisa que me remete também à sua conversa, ao seu diálogo, a gente está de vez em quando discutindo, né, você se apresentou como mulher feminista, eu sou uma mulher feminista também, e a gente vê pessoas, mulheres que são feministas, mas ainda não se identificam como tal, ou mulheres, inclusive, que dizem, eu sou feminina, mas não sou feminista, né? Ou então, né, eu estou aprendendo a ser feminista, sou feminista em construção, e aí eu vejo que tem um outro nó, né? Que, claro, as mulheres feministas, o movimento feminista é um projeto de sociedade, né? Vai para além da relação marido e mulher, né? Embora não abra mão de discutir também essa relação, né? Mas é um outro projeto de sociedade. E aí as pessoas ficam estigmatizando, porque tem toda uma mídia por trás, né? Lógico, né?
o próprio patriarcado faz questão de que seja assim, mas, enfim, um rótulo do que é ser feminista, afinal de contas, né? Eu, inclusive, essa semana eu participo de um grupo, e aí tem pessoas, tem homens, mulheres e tal, que o que aproxima o grupo é a economia solidária, né? E aí teve uma das mulheres que perguntou, nossa, mas que mania é essa que as mulheres feministas têm de tirar a roupa? Então, olha o tipo de rótulo que as mulheres feministas têm, né? É aquela coisa, elas gostam de ficar peladas, elas não tomam banho, elas não se maquiam, elas não têm vaidade. Quer dizer, uma série de rótulos que faz com que a gente se afaste umas das outras e também se afaste do que realmente e de fato é o movimento feminista. Então, eu te pergunto isso, o que é ser feminista, afinal de contas? Olha, é verdade, né? Eu acho que por um bom tempo também não me entendia como feminista, mas eu tinha todas. E a gente está sempre em construção, né? Porque a gente sempre precisa, porque eu não vejo... sou feminista, antirracista, enfim, contra todas as formas de preconceito, mas a gente traz ainda introjetado dentro da gente várias formas de preconceito, e a gente precisa ainda se construir e se desconstruir, né? A gente é muito colonizado ainda, né? Essa mentalidade que vem de fora, a gente precisa valorizar o que nós, né, temos aqui, os povos originários, enfim, trazer todo esse... né? E ser feminista, na verdade, é aquela pessoa que luta para que a outra pessoa, e aí outra mulher, né, tenha voz, tenha vez, mas mais do que tudo, que ela possa ter o direito de escolher. Eu acho que ser feminista é isso, que essa outra pessoa possa ter o direito de escolher se ela quer ser mãe, se ela quer se casar, se ela quer morar com outra companheira, se ela quer viver um poliamor, enfim, né? Que seja o direito dela poder escolher. Então, ser feminista é isso, que as mulheres possam escolher, porque também por um bom tempo, né, Marilei, diziam para nós que as mulheres, nós, né, só a orientação, uma das orientações, né, que todas éramos lésbicas, né, ou que a gente era contra o casamento, que quem é feminista só separa, um conjunto de coisas, né? Então, o feminismo é isso. Mais do que essa questão do direito de escolha, também nós não queremos só a libertação das mulheres, nós queremos a libertação, e aí quando a gente fala do feminismo, é uma teoria política, é um outro olhar, é uma outra construção de um outro mundo possível, né? Onde tem o respeito, onde as pessoas, né, de todas as cores, idades e amores, todas possam viver, né, a partir das suas escolhas, né? A partir das suas escolhas, claro, obviamente você vai dizer assim, então alguém escolhe matar, então as pessoas... Não, mas a partir das escolhas que não tira o outro, né? Quando a escolha de uma outra humanidade, nós precisamos dar um salto, nós precisamos, enquanto seres humanos, e a pandemia veio para dizer isso, nós precisamos dar um salto evolutivo na nossa mente e no nosso coração. Na nossa mente e no nosso coração. É isso que nós precisamos, e podemos. Se tem alguém que pode, nós estamos nesse planetinha há mais ou menos 200 mil anos. O planeta existe há 4 bilhões e meio. Né? A gente já teve umas 4, 5 extinções no planeta, né? E hoje o homem chegou aonde chegou, né? Destruindo muito, mas também trouxe coisas boas. Então, que a gente... Quem pode hoje, né, transformar essa humanidade somos nós mesmos, somos os humanos. E a natureza está aí todos os dias para nos dizer, olha, eu estou aqui, eu sou um presente, só recebam bem esse presente e cuidem desse presente. Quando nós entendermos isso, que a gente precisa cuidar bem desse presente, a gente vai se cuidar. E nos cuidando, a gente cuida da mãe natureza. E aí a gente dá um salto evolutivo, porque ela nos ensina todos os dias muitas coisas. Só que a gente resolveu descolar. A humanidade, especialmente o próprio sistema, né, introjetado, esse sistema de morte, ele sempre diz assim que nós precisamos dominar, olha, até isso, vamos dominar a natureza. Não vamos conviver e vamos usar, né? Vamos dominar. E dominar a natureza, dominar a mulher, dominar as pessoas,
escravizar as pessoas, enfim, né? Então, acho que a gente precisa repensar, e só nós podemos fazer isso, porque a nós, né, nos cabe, eu digo nós, nós humanos e humanas, precisamos nos tornar humanos, é esse salto de evolução, não é só não é o econômico, é um salto de mente e coração. E é uma luta, né? Porque nós fomos educados dentro de um sistema que recusa essa evolução. Então, por isso que é uma luta, né? Diária e constante. Tânia, fica aí um pouquinho, que tem umas meninas lá no chat que depois vão fazer perguntas, né? Então, vamos conversar um pouquinho com a Junéia. Junéia, está por aí? Estou por aqui, estou comendo um brigadeiro. Meu filho fez. Então, tu vê onde é que a gente está, né? O enrosco que a gente está com essa tal de humanidade, né? Com as mulheres, movimento, e agora a pandemia, a mulher trabalhadora. A conversa com a Tânia me suscitou uma pergunta, né? Eu acho que o 8 de março ele reúne todas as mulheres, de certa forma, e é um dia que todas as lutas se juntam, né? Embora tenha segmentos que de vez em quando puxam para lá ou puxam para cá, mas eu acho que o 8 de março é um momento em que as lutas se juntam. Você diria que a mulher trabalhadora é feminista? Só para fazer a ponte da Tânia com esse mundo do trabalho. Então, eu gosto tanto porque por isso que eu estou aqui, ó, na minha cozinha, que eu fico trabalhando aqui, estou comendo um brigadeirinho que meu filho fez, um pouquinho só. Só uma colher de sobremesa. Quando você, Marilei, coloca, e Tânia traz para a gente a questão do feminismo, eu me lembro quando eu comecei a entender o que era o feminismo, né? E aí eu vou dizer para vocês, porque eu tenho muita contradição ainda. Por exemplo, nós mulheres, a gente não pode xingar outra mulher de vaca. E a gente xinga, aquela vaca! A gente faz isso. É espontâneo, as mulheres fazem isso. Como os homens, quando falam entre eles, os homens também é aquele canalha, né? Eu tenho aprendido a chamar as mulheres que são desonestas, né? Que não defendem a nossa agenda, né? De escrotas, de canalhas, entendeu? Por exemplo, a Bia Kicis, que ela aprontou uma coisa hoje, que é uma deputada federal, que está lá na comissão, uma das comissões que é de Constituição e Justiça, ela é a coordenadora. Então, eu tenho aprendido a fazer isso, porque ela é uma mulher, né? Ela nasceu com o sexo feminino. Daí eu queria trazer problematizar aqui nesse grupo, nesse coletivo que nós estamos aqui batendo um papo, uma coisa que me chama muita atenção e que eu aprendi isso no feminismo. Não foi outra coisa, não foi na escola, em aula de história, em aula de geografia, em aula de anatomia, lá no 3º ano do ginásio, que eu fiz ginásio, tá? A turma do ginásio. Eu não aprendi, por exemplo, quando a gente vê um gato, uma gata, a gente sabe o sexo. Todo mundo falou gato. Aí eu falo, não é uma gatinha, eu tenho 2. Não, é uma gatinha. Aí, eu acho que isso é o suficiente para a gente pensar que nós, mulheres, né, nós somos os seres humanos, as seres humanas, nós somos condicionados a uma condição que tem a ver com o que a gente nasce. A gente nasce com uma vagina, se a gente nasce com um pênis. Né? E hoje isso é uma coisa muito maior que isso, muito maior, né? Porque tem homens que nascem com pênis, no entanto, a identidade sexual dele não é masculina. E mulheres que nascem com vagina, né? E que a identidade sexual não é feminina. Então, a gente já começa por aí, que foi definido isso para a gente. Para as mulheres, né, desde a pré-história, né, eu podia começar a falar que vamos falar da época da Pangeia, né, quando o planeta Terra era só um blocão
de terra, e em volta tinha bastante água, né, dos oceanos. Não, vou pular tudo isso, e aí eu vou falar da nossa condição de mulheres, né? Foi definido muito, muito, muito forte isso, principalmente quando se define o que é antes de Cristo e depois de Cristo, né? DC e AC, né? É definido que tem os homens e tem as mulheres. E que, para os homens, está definido que estava lá na pré-história, que é de ir buscar a caça, né, de buscar a comida, né? E para as mulheres, a questão do cuidado, que eu estou chamando hoje, como na Internacional de Serviços Públicos a gente chama, a organização social do cuidado. Está destinado para nós, mulheres, a coisa do cuidado. E porque uma coisa que eu aprendi em 1990, 91, com a companheira que era do sindicato, a Adriana, que ela acabou entrando num curso no Gele Dance, que a gente chama aqui em São Paulo, que é um grupo de mulheres feministas, né, negras, onde ela aprendeu, por exemplo, e ela me ensinou isso, né, em 1990. Ela me ensinou que, por exemplo, aos homens estava destinado a coisa de ir buscar a caça. E às mulheres estava destinada a questão do cuidado. Quando essa caça chegava, né, a comida chegava, de cortar, não existia sal, o sal é descoberto bem depois, lá na Índia, entendeu? E essa mulher de preparar comida. E as mulheres, né, também eu descobri nesses cursos, depois da minha vida, aprendendo, as mulheres, elas que descobriram como é que podia guardar uma caça que era muito grande, né? Achavam, sei lá o que, um bicho qualquer, e o bicho era muito grande, e aí apodrecia depois de 2 dias, né? Dependendo em que lugar do planeta eles estavam, né? E elas aprendem a guardar no fundo das cavernas, que era mais gelado, e as coisas depois é que as coisas se mantinham mais, né? Também as mulheres descobrem que elas viam o fruto, né? As coisas, as plantas, né? E elas descobrem como o mundo, né? O planeta era nômade, as pessoas migravam, né? Para onde podia, né? Isso foi bem depois da história do planeta. Eles migravam para onde a planta crescia. As mulheres que descobrem também os poderes e a propriedade da terra. Aí eu dou um pulão bem grande, né, do que eu aprendi. Mas aí voltando, eu sou uma feminista em construção, porque eu falo muito, eu ainda xingo muito, quando às vezes eu esqueço de chamar as mulheres de escroto, falar vaca, eu assim, até eu por dentro, não pode, porque as vacas não têm culpa, e porque isso foi uma construção do machismo, né? Para nós está destinado o cuidado. E para os homens, os guerreiros, que vão, como se as mulheres nunca tivessem Amazonas, né? Como se não tivesse sociedades matriarcais, né? Mas o que a gente sabe é da construção europeia, lá do norte do mundo, né? Ninguém sabe, muita gente, eu sei já, porque eu estou fazendo um curso sobre isso, né? Que o mundo começa na África, né? Os primeiros seres humanos, as primeiras seres humanas, inclusive o primeiro ser humano que se tem notícia, se descobre lá na África. Aí eu vou um pulo para dizer o seguinte: a nossa construção de mulheres, né, ela vem muito, né, para nós está destinado o cuidado. Para nós está destinado... a Janaína não pode aparecer numa live fumando um cigarro, eu fumo, gente, eu demoro para fumar 1 mês ou mais um cigarro, porque agora com a pandemia que eu descobri que me solta um pouco. Mas para nós está destinado a gente não pode, a gente tem que ficar assim, ó. A gente não pode demonstrar nada das coisas que nos dão prazer, que nos dão alegria, porque isso é feio, né? Aí eu faço um link com a história das mulheres da classe trabalhadora. As mulheres sempre estiveram no mundo do trabalho, no começo no mundo privado, mas teve as escravas e os escravos, que foram
homens e mulheres tornadas escravos e escravas, que sempre estiveram cuidando de pessoas, né? Os homens na coisa da segurança, as mulheres cuidando das rainhas, não sei o quê, das imperadoras, não sei o quê. Isso lá, estou falando do Egito, de várias civilizações antigas, né? Mas nós, mulheres, né, foi ensinado isso para a gente muito, muito, muito forte depois do século XVI, né? Após os grandes descobrimentos, quando descobrem que é possível explorar mais ainda outros povos, para além dos africanos, né? Para além dos europeus que estavam ali em cima do mundo, para além dos asiáticos, né? Aí, com a história daquelas companhias das Índias, a Companhia de Jesus, né? Que tinha essas coisas que a Igreja Católica, né? Estava no meio fazendo isso. É destinado ao seguinte, né? Já existia uma coisa assim, que o patriarcado inventou. A gente precisa ter o patrimônio de pai, da riqueza juntada pelos homens. Então, o patrimônio é uma coisa que tem a ver com riqueza. E matrimônio tem a ver com cuidado. É só a gente pensar nisso. Então, toda essa construção no século XVI, ela vem muito forte. Vem muito forte no mundo ocidental, no mundo que o mundo que aí se começou a escrever, a se contar as histórias, né? E aí é que começa, já existia uma grande exploração antes, mas aí depois é que se torna muito forte. Isso vai até o final do século XVIII, final do século XVIII, quando tem a Revolução Industrial, que se descobrem as máquinas, as mulheres, as crianças trabalhavam. Tem um filme que eu sempre falo, que agora é muito difícil encontrar esse filme, talvez encontre, depois chama Daens, D-A-E-N-S, Daens. É um filme que conta a história da escravização do povo, do homem sobre mulheres e crianças. E aí conta a história de crianças com 6, 7 anos trabalhando num tear. 6, 7 anos, 8 anos e morriam muito, porque se machuca criança, né? Criança não é para trabalhar, né? Pelo menos eu penso assim. E aí, na Revolução Industrial, quando os homens passam a quebrar tudo, quebram as máquinas, lá, e depois os homens e mulheres vão começando a se organizar no mundo e descobrem que não era possível ter tanto império, tanto rei, tanta rainha, eles começam a se revoltar em vários lugares da Europa, né? A gente não tem a história daqui de baixo, a história da África é escondida, a história da Ásia Pacífica é escondida para nós. Então, a América, como é considerado o continente mais novo, que se desconsidera a história dos povos originários, como é que os povos originários se organizavam aqui, a gente conhece pouco, né? A história do Cusco, lá no Peru, alguma coisa dos índios guaranis aqui no Paraguai, a gente conhece pouco, a gente não conhece, a gente sabe. Então, mas eu vou falar muito da cultura mesmo patriarcal, vinda a partir do continente europeu. Mas aí, como a Tânia traz para a gente algumas questões muito fortes do feminismo, e a gente vem falar, vocês me perguntam sobre o 8 de março, e aí tem algumas ligações, por exemplo, que no século XIX, quando teve um incêndio numa fábrica de tecidos em Nova York, né, que as mulheres, elas trabalhavam nessa fábrica já de tecidos. E elas é que se rebelam, porque elas não conseguiam sair, aí pegam a fogo na fábrica, o patrão tranca a fábrica, elas morrem lá. Né? Século XX, começo do século XX, as mulheres comunistas lá na Alemanha, as austríacas, elas começam a debater nas internacionais socialistas, né, e já com a Revolução Russa em curso, elas começam a debater, então, a importância, né, de saber que o que a Beth Lobo, para a gente, que foi uma estudiosa nossa, que foi da CUT, uma mulher que morreu num acidente de carro em 1990, a Beth Lobo conta para a gente não pode falar sobre só a perspectiva dos homens. Por quê? Porque a classe trabalhadora tem 2 sexos. Naquele tempo, estou falando de 30 anos atrás,
quando a gente dizia a classe trabalhadora tem dois sexos, sem considerar, inclusive, porque ela era até mais, ela sabia já, mas ela não era tonta. Mas ela já dizia, não se considerava nem a questão da orientação, orientação sexual, a identidade de gênero das pessoas, né? Mas só como a gente está hoje, no mundo hoje dessa conversa que é mais binária, homens e mulheres, né? A exploração é muito grande, gente, é muito grande. Né? As mulheres estavam destinadas para a gente só se lascar, ficar dentro de casa, né? Eu aprendi, vi isso muito, por exemplo, que as casas, né? As casas das mulheres que chegavam aqui, né? Das mulheres que vinham, né? De Portugal, as casas onde elas ficavam presas, porque vinham poucas, vinham mais os degredados, né? Eram presas, as janelas não dava para abrir, porque não podia mostrar a mulher, porque mostrava a mulher, o homem já pensava em transar com ela. Sexo. Desesperados, os degredados, os bandidos. Então, as mulheres ficavam presas. Sempre foi para nós ser destinado o privado, o dentro da casa. E para os homens, o público. Só que as mulheres sempre tiveram dentro, elas sempre transitaram, tanto dentro do privado quanto dentro do público. Então, é muito assim, quando a gente comemora e fala, não é um dia de comemoração, é um dia de protesto, da gente contar as histórias que acontecem conosco, mulheres, né? É um dia de dizer, olha, parem de nos explorar. A gente não é mais besta, que não sabe, que não entende as coisas. A gente já entendia, mas a gente era subjugado. Então, exatamente. Agora, as mulheres estão mais juntas, entendeu? As mulheres agora, elas sabem dizer, é um dia de luta nossa, é um dia de protesto. Da gente, para esse ano, como foi o 8 desse ano, as mulheres na luta pela vida, pela vacina, pelo auxílio emergencial, que eu chamo de renda básica, e pelo fora genocida. Então, hoje, as mulheres, a gente já está vivendo uma outra história da humanidade, que a gente pode falar sobre isso. Ou seja, eu, Junéia, você, Marilei, Tânia, Geice e outras companheiras que estão aqui, a gente pensa também. Isso significa que a gente não quer estar só na organização social do cuidado. A gente também quer estar empoderada na frente da luta. A gente também quer ganhar salário igual ao que os machos ganham. A gente não vai permitir mais que nos estuprem. Por que, por exemplo, quando eu falava dos bichos, dos gatos e das gatas, né? Ninguém sabe quando é um gato ou quando é uma gata. E por que sabe que a gente é mulher? Porque a gente emprenha. E quando a gente emprenha, como as gatas emprenham também, né? Quando a gente pode ter os bebês, a gente tem. Quando a gente não pode ter o bebê? Porque nós somos estuprados. Como é que a gente faz com isso? Eu vou jogar essa pergunta e volto para você, Marilei. Então, uma coisa interessante, né, entre várias, né, porque eu daria para ficar ouvindo você falando assim horas a fio, mas enfim, que as duas tocaram nesse assunto, que eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente refletir, é como o 8 de março tem sua origem justamente na organização da mulher trabalhadora. Não é a mulher classe média que quer ir para a escola ou que quer trabalhar fora ou que quer votar. Isso, lógico, é extremamente importante para o movimento feminista. Mas a origem do 8 de março vem da mulher trabalhadora. Por isso que eu digo que o 8 de março é um momento de interseção, é um dia que junta todas as nossas lutas das mulheres, de modo geral, né? Então, é um dia muito significativo. É importante para aquela mulher que trabalha lá no comércio, na empresa, na fábrica, ou no serviço público, ou na NASA, né, que ela perceba que o 8 de março tem essa origem, que ela se perceba representada no 8 de março. Né? Porque a gente não quer, por um lado, que o 8 de março seja vinculado a essa questão do comércio, né, de ser um dia comercial para vender flor e bombom, mas a gente também não quer que as mulheres ou as pessoas, ou ganhar de presente modo geral... para casa, né, Marilei? Oi? Marilei,
Ou a gente ganha um presente para casa, né? Assim, a gente ganha um conjunto novo de panelas, um conjunto novo de louça, um liquidificador novo, uma máquina de lavar, porque aquela lá já estava 20 anos a gente não quebrada, quer isso, mas não também não quer que as pessoas digam que o 8 de março é daquele grupo de mulheres rebeldes feministas. Não, sabe? Não é esse extremo. O 8 de março é um dia de luta das mulheres, né? E nesse sentido que eu vejo que a gente pode, sim, juntar as nossas lutas no 8 de março. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente precisa difundir com muita energia, né? Para que as mulheres percebam que não existe uma contradição entre ser mulher trabalhadora e ser feminista, né? Ou ser uma mulher partidária e ser feminista, ou ser uma dona de casa e ser feminista. Porque o tempo todo que a mídia e o patriarcado, de modo geral, quer nos dizer é que o feminismo é um grupinho de mulheres rebeldes, mal amadas, e como diz a Tânia, devem ser lésbicas, né? Porque, enfim, então é um monte de rótulo que nos colocam. E essa interseção entre o feminismo, entre o 8 de março e a mulher trabalhadora é muito, muito, muito importante. Junaia, uma coisa que eu tenho curiosidade também de perguntar para ti, né, por causa desse ambiente no qual você vem, né, que é uma mulher trabalhadora, a Tânia também é uma mulher trabalhadora, mas eu digo que o foco da conversa dela é um pouco outro, né? No sindicato, você vê que, de modo geral, o espaço para discutir essas questões que você coloca, ele é um pouco mais propício ou não? Né? Porque tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que sequer são sindicalizados, né? Tem milhões de trabalhadoras e trabalhadores que não fazem luta sindical, né? Não fazem movimento sindical. Aí a gente pensa, porque o movimento sindical é um pouco mais organizado, tem uma questão política, inclusive, né? E aí a gente pensa, poxa, então pode ser que ali, né, nesse ambiente do sindicato, a coisa seja legal, seja tranquila, ou pelo menos mais propícia. É isso mesmo ou é tudo igual, assim? O que tu acha? É possível fazer essa discussão por dentro do sindicato? Então, como eu sou servidora pública municipal, onde nós somos, se bem que isso não tem nada a ver, por exemplo, com as professoras, né, que estão organizadas estadualmente, nacionalmente, dentro da CNTE, né, onde a maioria das presidências ocupadas pela CNTE foram de homens, né, professores. Como eu sou servidora pública municipal e uma história muito recente nossa da organização de classe, né, porque nós trabalhadores e trabalhadoras do setor público, a gente não tinha direito à organização sindical. E no final dos anos 80, com a Constituição de 88, a gente passa a ter direito à organização sindical. E eu cheguei bem ali, né? E o nosso sindicato dos municipais de São Paulo, ele é fundado em 4 de julho de 87, bem dia do meu aniversário, que eu sou patroa de 4 de julho. E eu entro na prefeitura 11 meses depois, um pouco menos de 11 meses. E quando eu chego, já era um homem que era um presidente, mas tinha uma menina que era secretária-geral, e a gente começa a se organizar. E aí eu pessoalmente, na minha militância, dentro do sindicato, dentro da federação estadual, eu nunca senti o golpe ou a questão da disputa de gênero, né? Por quê? Porque a gente, sei lá, a gente já chegou empoderada, mas quando eu venho falar de estar organizado, né, numa organização como a CUT, por exemplo, que chama Organização Vertical, né, tem o sindicato que é filiado a uma central, aí a central tem um nível estadual, antigamente tinha as regionais, depois tinha a CUT nacional, e tinha a CUT estadual e tinha a CUT nacional, como existe até hoje. Era muito difícil as mulheres conseguirem espaço. Até hoje, a gente nunca teve uma mulher presidenta.
mas a gente conseguiu discutir a paridade. Antes disso, a gente conseguiu discutir a cota de participação de 30%. Antes disso, a gente conseguiu pautar a questão da legalização do aborto dentro da CUT. A gente tem um monte eu tô indo para trás, né? Mas aí eu venho dou um pulo, hoje para 2021, né? A gente já tem a paridade, e aí eu digo que eu quero uma paridade empoderada, porque só os homens são presidentes. Então, eu digo assim, a gente precisa ter uma mulher presidenta. Como a gente tem um companheiro hoje, ele está pela primeira vez presidente, e aí na CUT tem uma lógica, se ele está uma vez, ele pode ser reeleito, e aí ele foi eleito a primeira vez em 2019 até 2023, isso significa que até 2027, provavelmente, se ele quiser continuar, né, provavelmente queira, ser o presidente da CUT, né, a gente só vai ter um debate de ter uma mulher presidenta em 2027. E aí eu estou falando, se a CUT foi criada em 83, 2003, 20 anos, 2013, 30 anos, 2040, 40 e tantos anos depois, é que a CUT pode ter a primeira mulher presidenta. E isso é, no geral, que eu estou falando, da região da América Latina. Daí eu vou lá para cima, para os Estados Unidos também. Aí eu vou para a Europa, que melhora um pouquinho a situação. Tem um outro sindicato onde tem mulheres que estão, né, centrais, que tem mulheres na condução dos debates, né? África, muito pouco. Ásia Pacífico, mais ou menos. Então, o mundo de representação do trabalho, né, da nossa história, das nossas conquistas, das nossas pautas, das nossas agendas, normalmente são representados para um homem falar por nós, né? Aí eu tenho que recortar ainda no Brasil a questão de raça, né? Teve um presidente da CUT negro, que era o Vicentinho, que foi de 97 até 2002, foi até aí, e os outros todos antes e depois sempre foram brancos ou considerados brancos, né? E a gente nunca teve, então, mulher ou negra, e a gente também, a questão da identidade, a orientação sexual sempre foi de pessoas héteros, né, e machos. Então, é difícil. É difícil. E isso, quando a gente coloca, nós vamos fazer o 1º de maio, esse ano, e a gente quer que as mulheres falem no 1º de maio. Vai ser um virtual, como foi o ano passado. Aí só os homens que falam. Não. E aí uma mulher fala 3 minutos representando todas as outras mulheres das centrais, ou toda a classe trabalhadora toda, né? A gente falou, não, umas 2 semanas atrás teve uma reunião com os presidentes, eu falei, não, nós queremos falar também, se vocês vão falar 3 minutos cada um, nós também queremos o nosso tempo. E aí meio que causou, assim, né? Ficou assim, aquela meio desagradável, aquelas vizinhos amarelinhos, né? Sem graça, né? Mas a gente tem que falar, porque se a gente não fala, né? Eles nos engolem vivas. Então, assim, é muito difícil, Marilei. É muito difícil, Tânia, e a Tânia deve também saber disso, o que é a gente estar no movimento. A Tânia está na Marcha Mundial, aí eu estou no movimento, eu aprendi o feminismo no movimento misto, né, de organização de classe, né? É muito, vocês não fazem ideia. A gente tem que chegar devagarzinho. Pela fala de vocês, a gente consegue, não só pela fala de vocês, né? Pelo que a gente vivencia, mas vocês, de certa forma, trazem à tona isso que a gente vivencia, que é o tamanho da luta que nós temos pela frente, né? Porque muitas vezes a gente conversa, nós que estamos aqui reunidas, todas somos mulheres, trabalhadoras, temos atuação de alguma projeção, né? Seja no movimento sindical, no movimento de mulheres, ou no movimento político, ou nos movimentos populares, enfim, né? Mas tem muitas pessoas, a grandíssima maioria, que não tem esse debate.
E aí, o desafio é a gente sair, né, dessa nossa bolha também. Como é que a gente vai levar essa mensagem para todas as mulheres, para todos os homens e mulheres, para a gente fazer essa evolução revolucionária que a Tânia falou antes, né? Que é a construção de uma nova sociedade. E, enfim, precisamos de todos os braços, de todas as cabeças pensantes, né? De todas as bocas falantes, porque precisamos falar, sim, né? Ocupar os espaços. Mas eu quero dizer que nós temos um grande desafio pela frente. E quando digo que temos um grande desafio, é só para dizer que a luta tem que ser grande. Não é para dizer, então não adianta. Né? É todo dia. Né? Então, realmente é um debate incrível. Por outro lado, né, Junéia, a gente tem esse domínio, digamos assim, dos comandos dentro das centrais sindicais, né, dentro dos... à medida que a hierarquia vai subindo, né, as funções vão sendo cada vez mais ocupadas por homens brancos heterossexuais. Né? Isso a gente percebe nitidamente. Isso nos sindicatos ou nas centrais e nas empresas e no serviço público, por mais que a gente ingresse nos partidos políticos, exatamente. Por mais que no serviço público a gente ingresse por concurso, mas os cargos médios até podem ser ocupados por mulheres, quando são indicações, né, do prefeito e tal, mas os cargos superiores, na grandíssima maioria, são ocupados por homens, e quando são por mulheres, é em secretarias que gerenciam o cuidado, por exemplo, educação, assistência social e saúde, né? Que, por exemplo, é o caso aqui de Blumenau, né? São secretarias que, com alguma frequência, são secretariadas por mulheres, mas, por via de regra, no alto escalão são os homens. E agora, na Covid, são as mulheres que estão na linha de frente, por exemplo, nos hospitais, nos ambulatórios, nos ESFs, né? Com toda essa rede de cuidado. E também, né, na pesquisa. Tem mulheres que são pesquisadoras e que contribuem para o desenvolvimento das vacinas que a gente tem. Mas o que a gente vê com mais ênfase é as mulheres na linha de frente do enfrentamento da doença já, né? Que são as mulheres que trabalham nos hospitais e nos ambulatórios por aí. Junéia, eu perdi a sua imagem. Geice? Oi? Não, pois é, eu perdi a imagem da Junéia, não sei se ela caiu, porque agora ela não me respondeu, inclusive. Não, ela está na sala. Se a conexão com ela caiu? Caiu. Sim. Bom, nós estamos com 20 horas e 13 minutos. A ideia inicial era que a gente fosse até as 20h30, mas eu penso que a gente já pode vir para as perguntinhas. Não sei se você está acompanhando no chat, se tem alguém... Sim, eu estou. Tá. Então, meninas que estão por aí participando, e meninos, né? Se tiver algum. O Júlio pode fazer pergunta também, a gente deixa. Alguma pergunta inscrita já? A Geise está inscrita, a Audrey está inscrita. Da Audrey, isso. Tá. Então, Geise, queres fazer a tua pergunta? A tua pergunta era para a Junéia? Eu vou ceder para a Audrey, já que eu sou da casa. Vou ceder para a Audrey falar primeiro. Vamos ver se a Junéia consegue voltar, né? Voltei. Oi, Junéia. Voltei, acabou a bateria de um celular, eu já liguei o outro, porque eu não estou usando laptop, estou usando o celular. Junéia, é o seguinte, a gente está abrindo para as meninas que estão participando, se elas querem fazer alguma pergunta, e nós temos duas inscritas, que é a Audrey e a Geise. A Geise cedeu a vez para a Audrey, então a Audrey vai fazer uma pergunta. Para quem que é a tua pergunta, Audrey? Oi. Então, meu nome é Audrey, sou servidora pública municipal de Blumenau há quase 28 anos. Bebê. Sou branca. Eu estava mais nervosa para me descrever do que para fazer a minha consideração. Mas espera aí, eu vou conseguir. Vai com tudo, vai com tudo. Sou branca,
mulher, os meus cabelos estão na altura do meu ombro, totalmente displicentes e com vida própria como eu. Sou representante sindical por local de trabalho. Correta. Eu estava fazendo as contas, mas eu acredito que dá aí uns 20 anos. E daí, Marilei, não é bem uma pergunta que eu quero fazer, mas eu quero fazer uma consideração. Ótimo. Iniciando pela tua fala, né? Me lembrando, porque no outro encontro eu não tinha áudio, não podia falar, então eu fiquei a louca do chat, né? Meu Deus, agora ela vai falar por todos os encontros. Gente. E lembrando da fala da Cleide, né? Até brinquei, Cleide, você me representa, né? Porque a Cleide, eu gosto do modo com qual ela se expõe, né? Parece que ela lê às vezes o meu pensamento. Cleide, um beijo. E daí as falas da Tânia, muito pé no chão, eu achei assim, né? Muito vivências. A palavra que me veio assim, Tânia, quando tu falas, são vivências, sabe? Aquela coisa incorporando, né? E as falas da Junéia, eu me reportei também lá 20 anos atrás. Na verdade, não há 20 anos atrás, há muitos anos atrás, quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada no mundo. E que eu comecei a questionar tudo. E eu sou uma pessoa que caramba, eu questiono. A minha avó, que faleceu agora em 2020, costumava dizer com muito amor e carinho, mas ela dizia que eu era do contra, né? E ela tinha razão. Mas eu descobri que tinha alguma coisa errada, eu acho que lá na escola já, né? Quando eu percebia, sabe quando a professora fala assim com a gente, pessoal, estou terminando a explicação, alguém tem alguma pergunta? E o grilo faz o cri-cri na sala. Eu achava que mesmo que eu não tivesse alguma pergunta, eu tinha que levantar a mão para não deixar a professora sozinha, porque tinha que ser companheira dela, entendeu? Então, às vezes, eu nem tinha pergunta e eu falava alguma coisa, e as professoras gostam, né, de alguém que fala, que tal. E aí, lá atrás, veio, então, lideranças de grupo, líder de sala, né? Depois, na época da faculdade, o Grêmio Estudantil, a Junéia falou que as construções dela de feminismo vieram lá no sindicato e tal, né? As minhas construções de vida, de mulher, de tudo, vieram desde dentro da minha família, eu acho, e daí na escola, e tudo que eu aprendi daí, como a Junéia falou, e como a Tânia também estava falando, e tudo que eu aprendi efetivamente foi dentro do sindicato também, né? Todas as transições, as coisas... Sabe, quando ela fala, a Junéia falou que ela é uma feminista em construção, eu não sei o que eu sou, desculpa, meninas, né? Eu não sei, porque são tantas coisas que a gente né? São tantas vontades, são tantos pensamentos que a gente tem, e aí naquela fala que ela diz assim, né, as definições que a sociedade nos impõe e tal, eu nunca gostei disso, né? Se existe espaço aqui para gostar ou desgostar de alguma coisa, e se não tiver, eu vou fazer do mesmo jeito, eu nunca gostei dessa coisa de definição. E se alguém quiser me dar uma máquina de lavar de presente, eu vou gostar, mas não pensa que está me definindo por causa disso, né? E quando ela falava isso, eu pensava assim, ó, as definições de gênero não foram atualizadas. O mundo está tão passado, né? E a gente também tá. A gente também tá. Porque a gente parece que acelerou, construiu um monte de coisa e parou. Eu fiquei nervosa porque eu não... Às vezes, como que eu vou me descrever? Né?
Eu não sei me descrever. Eu falo para os meus alunos todo dia, bom dia, crianças, e eu espero uma reação de volta. Por que que eu espero uma reação de volta? Não tem que ter reação de volta. Eles respondem se eles quiserem, né? Então, fazendo um gancho ali daquele histórico que a Junéia estava fazendo, a gente tem que ser o que a gente é e tem que se assumir do jeito que a gente é, né? Eu fico pensando lá como a minha professora que explicava, e para não deixar ela no vácuo, eu falava alguma coisa, eu penso nas minhas colegas de trabalho hoje, e eu faço uma leitura, eu não vou parar de falar, gente, eu sempre vou falar, porque sabe o que eu constatei? Eu constatei o seguinte, que sou eu que vou ter que falar, porque ou alguém não pensa, está viajando, pensando em outra coisa, ou as pessoas estão pensando, mas se você não falar, realmente, como a Juné falou, a coisa vai passar e vão te engolir vivo mesmo. Então, alguém tem que falar. Alguém tem que falar. E aí, às vezes, lá no grupo, ou lá na escola, ou lá com a professora, eu pensava assim, ó, caramba, sou eu que tenho que falar. Então, eu falava, sabe? E agora eu penso assim, meninas, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Porque a gente foi falar ali do Dia, Dia Nacional de Paralisação, e daí aproveitei para falar também do que o Sérgio falou sobre a reforma administrativa. Eu falei, meninas, vocês estão entendendo o que vai acontecer? Algumas ficam olhando, daí algumas fazem uma careta, assim. A gente tem que discutir, a gente tem que falar disso, vocês têm que me falar o que vocês estão pensando. Caramba, a gente tem que brigar, a gente não pode, né? A gente tem que falar o que está pensando, tem que brigar pelas coisas, né? Porque senão a gente não sabe eu não posso saber o que o outro está pensando. Eu quero que as pessoas saibam o que eu estou pensando e por isso eu falo, né? Algumas coisas é melhor vocês e ninguém saberem, mas a maioria das coisas é bom, interessante que a gente fale para poder resolver, para poder construir, para poder melhorar, né? Então é isso, assim, né? A minha consideração é em relação a isso. Eu espero que as definições de tudo sejam atualizadas, né? E que a gente continue em construção, né? E obrigada, porque eu aprendo todos os dias com vocês. Beijo para todas. Que linda. Obrigada, Aldris. Obrigada. A gente aprende todo dia também contigo. Aprendemos todos os dias umas com as outras, né? A Tânia e a Junéia querem fazer alguma consideração sobre a consideração da Audrey? Eu acho que, de repente, a gente escuta a Geise e depois a gente pode fazer fala, não sei, da minha parte, pode ser. Não, eu vou falar depois. Se faz a sua pergunta, então, daí a Junéia e a Tânia falam, isso? Sim, a minha também não é assim uma pergunta, fala, porque o que eu tinha formulado tu já perguntasse antes, né, nas tuas intervenções, mas queria fazer uma consideração, assim, primeiro, falar do meu privilégio de lugar de fala, né, eu sou uma menina jovem, eu estou num espaço de tomada de decisão, tenho ao meu lado companheiros e companheiras que entendem e respeitam, às vezes, as minhas angústias, minhas ansiedades de juventude, mas que nem por isso desmerecem o meu entendimento, a minha ideia. Às vezes a gente acaba errando com essa angústia de querer fazer o diferente, de ter uma visão diferente, mas sempre respeitando, buscando respeitar. Às vezes, no atravancado dia a dia pode parecer que não, mas buscando sempre respeitar a construção que já foi feita aqui. Por que eu falo de um lugar de privilégio? Eu, Geice, nunca precisei ir para a rua para ter, por exemplo, o direito de votar. Eu, Geice, nunca precisei ir para a rua para ter o meu direito de pegar o meu carro e de sair dirigindo. Eu, Geice, nunca precisei sair na rua para isso, eu nunca precisei apanhar da polícia porque eu mantenho uma relação homoafetiva. Porém, as pessoas que me antecederam criaram esse mundo, né? Esse mundo melhor para mim. E eu não tenho o direito, na minha concepção, eu vim de uma cidade pequena, que eu gosto sempre de ponderar isso, que às vezes as pessoas acham que a gente já nasce
com uma concepção do que é, né, no nosso entendimento, uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária. Eu vim de uma cidade pequena, uma cidade em que a gente tem culturalmente, né, uma cultura mais conservadora, vamos dizer, por assim dizer, né, e vim cair aqui em Blumenau. Também uma cidade extremamente conservadora, mas um pouquinho maior, né, um pouquinho maior que Taió. Mas por que eu falo esse privilégio, sabe? Porque eu preciso entender o meu lugar, eu preciso entender o meu lugar de fala. Hoje o meu lugar de fala é um lugar de uma pessoa jovem, mas que eu estou num espaço de tomada de decisão. E enquanto eu estou nesse lugar de espaço de decisão e de organização das mulheres trabalhadoras, da classe trabalhadora, eu preciso entender esse espaço. Porque para mim conseguir conversar com o jovem e dizer por que eu vou brigar pela reforma administrativa? Por conta disso. Quando nós entramos no serviço público, já estava tudo assim, ó, tomem, tá aqui, ó, bem lindo, temos um estatuto, temos uma estabilidade, temos férias, e só que não foi a gente que lutou para isso, né, gente? Então, nosso dever é não deixar retroceder. Então, é importante, primeiro, a gente entender o espaço de fala de cada um, sabe? E quando a gente fala sobre a questão da construção do movimento sindical, que a Ju traz, e a Ju acaba aprendendo muito com a Ju, porque a gente, para além do movimento sindical, a gente tem uma relação de amizade em que eu exploro muito para tentar extrair muito, assim como eu extraio muito da Carla, como eu extraio muito da Cleide, que a Cleide hoje não pode estar aqui por conta de condições de saúde, se ela estiver assistindo, beijo, mas, e boas melhoras. Mas, assim, com pessoas que estão no meu dia a dia, que tem toda essa caminhada, né? A Marilei, a gente tá aprendendo, eu tô aprendendo bastante. E a gente tem que pensar que esse espaço de representação, ele tem que ser, na tomada de decisão, esses espaços, eles têm que ser das mulheres. Eu falava isso numa atividade da ESP, quando nós temos um critério, né, Junéia, dentro dos espaços de ter paridade. Então, nos espaços de representação, também um menino e uma menina. Mas a gente aconteceu uma situação em que nós ficamos duas mulheres jovens, na representação de jovens dentro daquele espaço. Duas mulheres. E por quê? Nós somos a maioria. As mulheres são a maioria. Nada de nós sem nós. Sabe? Aquilo para mim foi um marco. Tipo, pô, duas mulheres. Sim, duas mulheres. Por quê? Porque nós somos a maioria. Quantas vezes só tiveram homens falando pela gente? Por que agora não pode ter duas mulheres em vez de uma mulher e um homem? Se temos duas mulheres capacitadas. É isso que a Junéia traz. Eu tenho que ter um empoderamento capacitado. Não é só ter a paridade pela paridade para dizer que tem que ter uma mulher e um homem. Não, então a gente tem que ter pessoas que têm empoderamento, que têm conhecimento, que possam fazer essas intervenções. E para mim o exemplo, ele vem muito, sabe? Como mulher jovem falando, a questão do exemplo de ver a Carla, de ver a Marilei, de ver a Junéia, de ver a Ana Júlia, nossa presidenta da CUT Santa Catarina, né? De ver essas mulheres que ocupam os espaços e com uma propriedade que não tem tamanho, mas essa propriedade veio da vivência, veio da paulada do dia a dia, sabe? Então, assim, eu me coloco no lugar, eu não tenho direito, vendo essas minhas amigas, companheiras, de dizer, eu não vou não, deixa passar isso aí que eu tô cansada. Eu não tenho esse direito, nós não temos esse direito. Sabe que a gente está jogando no lixo a história de muitas mulheres, muitas pessoas que deram a vida para a gente ter a sociedade que a gente tem. Não é a que a gente queria ainda? Não é. A gente está em constante construção. Mas é o que a gente conseguiu na luta até agora, sabe? Então, eu faço essa fala comigo todo dia. Por quê? Porque cansa, sabe? Por isso que é resistência. Não é fácil. Pô, a gente leva pancada de tudo que é lado. Nós, mulheres, levamos pancada da sociedade, nós, no sindicato, levamos pancada de tudo que é lado, porque tudo que não resolve é culpa do sindicato, né? Então, todo dia eu falo para mim mesma, tu não tens o direito de esmorrecer, tu não tens o direito de dizer que tu não quer mais estar nesse espaço, tu não tens esse direito. E eu falo isso para mim todo dia. Então, só trazendo assim, que a gente tem que se refletir e se colocar no nosso lugar, sabe? Se empoderar. E como isso transforma diretamente o mundo e a nossa sociedade? Porque quando a gente tem essas mulheres, quando nos temos tão empoderadas, que a gente tem consciência do que a gente está falando, que a gente sabe as pautas que nós estamos defendendo, ninguém vai derrubar as nossas convicções, sabe? Eu tenho muito medo, às vezes, de me posicionar, porque a gente fica nervosa no meio de, muitas vezes, pessoas. Eu estava participando agora da atividade, nós estávamos participando de uma atividade da ONU, em que eu fui delegada pela Internacional do Serviço Público, que eu ficava com medo de falar, e olha que eu sou uma pessoa empoderada. Eu ficava com medo de falar, porque naquele espaço só tinha mulher foda, cara.
E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu vou abrir a boca, o que eu vou falar, cara? Eu tenho que escutar essas mulheres? Só que aí, às vezes, eu penso, vem um servidor, a gente tá em um espaço que nem esse, por exemplo, eu sou essa pessoa para aquela mulher que tá me vendo, me ouvindo. Eu sou. Olha como que isso vai mudando. Uma mulher, quando ela se movimenta, ela move a estrutura de uma sociedade. E quando uma mulher negra, porque daí não é meu lugar de fala, mas eu falo porque a gente convive com pessoas negras, não é meu lugar de fala. Mas pela minha vivência, eu me dou o direito de falar. Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta de um jeito em que a sociedade machista tem medo, sabe? E eles querem calar a nossa boca o tempo todo. E é porque eles sabem da força que a gente tem. E eu falo isso por quê? Porque eu quero entrar numa prosa aqui da Ana Cleia, que ela falou ali no Facebook, em que ela coloca, né? Assim, para ser feminista, isso tem que ser a favor da vida a qualquer circunstância, inclusive em condições do aborto, já existe um posicionamento engessado. Ana. E ela pede desculpa pela pergunta, por ser, talvez pela ignorância de ela não saber. A gente está aqui para construir. Esse é um espaço de troca para que a gente desconstrua e que a gente construa. A questão do aborto, ela é uma questão que dá muito pano para manga, porque as pessoas polarizam tudo, né? Ou é 8 ou 80, ou pode ou não pode. O que nós defendemos? O direito de escolha. Eu tenho que ter o meu direito. Tu não tem o direito de escolha? Se você, por exemplo, quer dirigir ou não quer dirigir? Se você quer casar ou não quer casar? Porque a gente pode, né? Escolher se quer casar ou não quer casar. Se você quer casar com um homem, se você quer casar com uma mulher, se você não quer casar com ninguém, você tem esse direito de escolher. É isso que a gente defende relacionado ao aborto. Eu sou uma pessoa que eu já sofri abuso, a minha irmã sofreu abuso. E se nós viéssemos a engravidar nessa situação, eu queria ter o direito de não ter esse filho, porque não foi uma escolha minha. Então, quando a gente fala sobre a questão do aborto, quando as feministas falam que são feministas, a gente defende principalmente o teu direito de escolha. Não significa que o teu direito, tu tens que fazer igual eu, ser uma mulher homoafetiva, achar que porque eu me né, tipo, moro sozinha, tenho relacionamento com mulheres, mas não precisa ser assim. Você tem o direito a escolher, você quer ter uma família certinha, né, como a sociedade diz que é estereótipo de marido, mulher, você quer fazer o serviço de casa, beleza, é o seu direito. Eu tenho o direito de não querer ser assim, e eu não preciso ser julgada e não preciso ser criminalizada por isso. É a mesma coisa o aborto. Você não precisa abortar. Ninguém precisa, mas eu tenho que ter o direito. Não é um presidente que vai dizer que eu não posso abortar se eu fui estuprada ou se eu tive uma gravidez indesejada. É eu que tenho que escolher. Porque a gente fala muito da questão do aborto da mulher. Mas quantas crianças convivem com aborto paterno? Que os pais simplesmente, não estão nem aí. E a sociedade não quer discutir isso. Agora, tudo que é relacionado à mulher é isso. Então, quando eu me coloco como feminista, o que eu defendo é o direito de escolha de cada uma de nós. Para que todas nós sejamos livres e façamos as nossas escolhas. Bom, seria isso minhas considerações. Desculpa, me alonguei um pouquinho. Gente, eu acho que uma boa reflexão a respeito dessa questão do aborto que você colocou agora foi o que a Tânia falou lá no primeiro bloco sobre o que é ser feminista, né? Que vai mais ou menos na mesma linha do que você colocou, que é você respeitar o direito de escolha da outra pessoa. Eu vejo que essa questão do aborto, ela realmente é uma questão muito problemática para o movimento feminista. Não dentro do movimento feminista, porque dentro do movimento as pessoas acabam compreendendo que as coisas são assim, né? Que as pessoas respeitam a opinião da outra pessoa, que a minha convicção religiosa não pode interferir na tua decisão, que a minha convicção, qualquer que seja, de qualquer origem, interfira na decisão da outra pessoa. É um exercício difícil, mas é esse o exercício necessário. E eu sei que tem mulheres que, convidadas para virem para o movimento feminista, por exemplo, recusam por causa disso, porque elas acreditam que essa decisão, né, do movimento feminista de apoiar a legalização do aborto é uma decisão equivocada. E, na verdade, o que a gente prega é isso. Tem ainda a Carla querendo fazer uma pergunta ou uma intervenção. Vamos ouvir a Carla e depois a gente pede para
Junéia e para a Tânia, já fazendo as considerações sobre as falas das pessoas, fazerem também as suas considerações finais, meninas, pode ser? Pode ser sim. Oi, mulherada. Carla, diga lá. Estou aqui. Não, a Geis falou o meu nome várias vezes. E agora, no final, quando ela se engasga, eu comprei esse livrinho, que é o último da Manuela, que diz: sempre foi sobre nós. São relatos os mais diversos possíveis, eu ainda não comecei a ler, mas exatamente no início do livro, a Manuela diz: eu sempre soube que era difícil, mas não é justo que seja tão difícil assim. Então, quando a gente se emociona de falar do que ela viveu e como isso é custoso para ela, é essa dificuldade. Porque a gente fala daquilo que está dentro da gente. Eu já vou me enrolar aqui também. E vou me enrolar justamente nesse assunto. Eu fiz um aborto, justamente porque naquele momento aquela criança ou aquela gravidez não dava para rolar. É uma das coisas mais difíceis da gente decidir. É uma das coisas mais difíceis da gente fazer. E a gente só faz quando a gente não tem alternativa. Eu não sei quem é que acha que nós vamos acordar de manhã dizendo: estou louca para engravidar, para fazer um aborto. Certo? Eu não sei de onde é que tiram essas coisas. É uma coisa caríssima para uma mulher decidir resolver isso. Mas são aquelas mais vulneráveis, que passam pelas maiores necessidades, que têm a prerrogativa de fazê-los. Porque, às vezes, onde estão comendo 4, não comem 5. E esse é que é o problema. A alta sociedade, quem tem grana, não está nem aí se é proibido ou não é proibido. Elas fazem. Elas têm condições, elas têm recursos, elas têm tudo. Certo? Agora, a mulher de baixa renda, a mulher trabalhadora, aquela que precisa trabalhar para botar dinheiro dentro de casa para resolver a vida, como a Catarina falava aqui semana passada, a fêmea acolhe a quem ela cuida. Gente, é essa mulher que precisa de ser por essas mulheres que a gente vai lutar, sempre. Pelas Geices, pelas Carlas, pelas Marilês, pelas Aldres, pelas Tânias, pelas Junéias e por todas as outras vocês que eu não estou enxergando aí, Marias, Joanas, Cláudias, Márcias, por todas nós. Eu não sei onde é que eu decidi. Eu sempre fui alguém que tive um avô que, embora ele me dissesse a mesma coisa que a tua avó, Aldre, tu é do contra, o dia que eu apareci com uma estrelinha do PT, o meu avô queria se enfiar num buraco e morrer, porque foi um horror para ele. E ele dizia: tira isso daí, que com isso daí tu não vai ficar na minha frente. Eu disse: ai, era só o que me faltava. Entendeu? E eu adorava ele. Por quê? Porque o meu avô é que me empoderou. Sabe o que ele fazia para mim? Eu regava as flores do tapete. Então, eu já transgredia sem saber que eu transgredia. Eu nem sei em que momento eu me dei conta de que eu era empoderada. Deve ser porque eu sempre fiz o que eu quis. A minha mãe que disse: tu sempre fez o que tu quisesse. Tu não estava nem aí. Podia ser certo, ser errado, tu fazia o que tu queria. Eu fazia, eu faço até hoje. Certo? E aí ela dizia:
Tu tem uma coisa que eu queria ter 10% do que eu tenho, isso eu tenho mesmo. Eu tenho uma autoestima que é uma coisa impressionante. O que eu gosto da minha cara, o que eu gosto de mim, é uma coisa impressionante. Eu adoro meus filhos, mas nenhum deles vai passar por cima de mim. Dificilmente essa coisa de que eu faço qualquer coisa pelos meus filhos, eu não sei se eu faço tanto assim, não. Sabe? Eu gosto muito de mim, eu me preservo muito, eu gosto da minha cara, e eu gosto quando as mulheres dizem para mim que elas gostam delas, porque eu acho que para a gente ir em frente, para a gente brigar pela gente, a gente tem que gostar da gente. A gente tem que ser a gente tem que lutar pelas coisas que a gente acredita para nós. Então, mulherada, vamos embora. Eu estou louca para saber se a Catarina quer fazer aquele grupo de estudos, porque eu estou muito afim. Vamos desenrolar, vamos desenrolar. Eu acho que nós temos que desenrolar. Eu acho que nós temos que fazer, se o grupo vai ser de 5, de 7, de 10, mas eu acho que nós precisamos ficar mais perto e que nós precisamos falar de nós conosco. Não é a gente ficar rezando para nós mesmos, não é isso. Eu acho que a gente se fortalece e, nesse momento, o que a gente está precisando é se fortalecer. Para a gente ser mais a gente no trabalho, para a gente ser mais a gente com as pessoas que a gente ama, para a gente ser mulheres fogosas e empoderadas na cama, na mesa e no banho, né? Porque é para isso que a gente está aqui, é para viver e para ser feliz. É difícil, como diz a Manuela, nunca foi tão difícil. E daí, você se apresenta para nós. Eu não gosto muito Tem uma música que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu não acho que o meu cobertor está faltando muito. Às vezes ele me deixa com os pés de fora, certo? O meu cobertor está curto e eu queria que ele fosse maior. O frio está intenso e o meu cobertor está desse tamanico assim, certo? Mas eu acho que se a gente está aqui, é porque a gente consegue. A Dilma não conseguiu lá atrás? Ela desistiu, largou o osso? Que nada. Quem sou eu? Quem sou eu? Tem muita... Para regar. Tá? Beijo, povo. Carla, obrigada. Obrigada e parabéns pela coragem. Queria te dar um abraço imenso. É muito bom estar com vocês. Agora são 20 horas e 42 minutos, então eu vou passar a palavra para a Junéia e para a Tânia para fazer as suas considerações finais. E quero dizer que foi muito bom, que está sendo muito bom conversar com vocês. E talvez a gente se encontre naquele grupo, né, que as meninas estão falando já no encontro passado, né, que a gente se encontra para continuar essa conversa, porque ela é uma conversa necessária todos os dias. Tânia, queres começar? Nossa, eu estou aqui ainda... Ela está danada, hein, Tânia? Vocês são muito poderosas, por isso que eu amo vocês, mulheres, e por isso que a gente é perigosa, né? Porque a gente fala e a gente... É só nesses espaços, e aí às vezes as pessoas não entendem, muitas mulheres, às vezes, e homens, né? Mas por que as mulheres têm que ter, né? Bem discutir... Claro, sim, a gente quer discutir junto com os homens também, mas a gente também quer ter os nossos espaços, porque ainda não estamos libertadas do jeito que gostaríamos, né? Por isso que a gente precisa desses espaços para poder falar, né? Como a Geise falou, a Carla, enfim, a Audrey, né? A gente tem esses são os nossos espaços. Então, teria tanta coisa, né? Das falas de vocês, mas de novo reforçar isso. O feminismo é essa luta pelo direito de escolher. Eu posso não concordar com o aborto, mas eu tenho que lutar para que você possa ter o direito de fazer a escolha, se naquele momento você quer ser mãe ou não quer ser mãe, em que momento que você vai ter. De novo, nós mulheres é que temos o útero. É nós mulheres que temos o útero. Não são eles. Mas eles não podem decidir sobre o nosso útero. É nós que temos que decidir. Tire as mãos dos nossos úteros
e não tenhamos medo de dizer, né? Porque a gente tem que descriminalizar a palavra aborto, né? Então, ao longo da história, isso sempre aconteceu e vai acontecer e continua acontecendo. Quem não conhece uma pessoa que fez aborto? Quem não conhece alguém que precisou em algum momento? E você acha que essa pessoa deveria ser presa ou criminalizada? Começa por aí. Porque naquele momento ela não teve... O que você sabe da vida da outra para você dizer? E a gente respeita a religiosidade de cada um e de cada uma, mas, bom, se eu fiz a escolha em um momento difícil da minha vida de fazer o aborto, bom, se o cristão, sei lá, o muçulmano, de que outra religião se disser, você vai para... Bom, foi uma escolha minha. Se eu vou para o céu, para o inferno depois, isso é uma escolha minha. Você tem que tratar da sua religião e da tua vida, por isso você é um ser individual, né? Do meu corpo, da minha vida, né? E do meu útero cuido eu, certo? Eu acho que esse é o debate que a gente não tem que ter medo de fazer, não. Porque quando se apropriam dos territórios, se apropriaram dos nossos corpos, e foi nessa lógica, porque até um tempo atrás a Igreja Católica, vamos imaginar, né? Eu estou falando da Igreja Católica, nem falo das outras, né? O ser humano não tinha alma, né? Quando nascia tinha 10 meses, acho que com 1 ano o menino tinha 10 meses, ele tinha alma, a mulher levava um pouco mais de tempo para ter alma, né? Então até isso. Mas até então e se a gente lê um pouco o que era lá em Roma, a história da vida privada, como é que as crianças eram tratadas, enfim. Então, se a gente é a favor da vida, a gente não tem que ser hipócrita. Nesse momento, quantos que nasceram e estão morrendo lá nas UTIs porque o lucro é mais importante do que a vida? Quantas mulheres estão morrendo, né, porque o lucro, e as mulheres que estão na linha de frente? As mulheres pobres nas comunidades, essas mulheres que muitas vezes a nossa fala, né, às vezes não chega até elas, porque elas precisam comer, dar de comer para os seus filhos, e são elas que estão todos os dias, a maioria e esses dias me chamou muita atenção, a Globo fez uma reportagem sobre a fome, e foi lá, o cara estava listando, né, as famílias que estavam passando fome, todas elas eram mulheres com 3, 4 filhos, são as mulheres que estão lá cuidando dos filhos, que os homens já foram embora há muito tempo. Então, vamos discutir isso, ou os hipócritas, vamos discutir que vida que realmente vocês defendem, né? Qual a vida? Então, acho que, desculpa, né? E também, ao mesmo tempo, eu respeito a opinião de cada um, eu respeito, mas respeitem também. Eu respeito, mas respeitem também. Acho que esse é o debate que nós, mulheres, temos que fazer, e sem medo, né? Ainda bem que nossas irmãs argentinas, né, conseguiram, nós precisamos aprender muito com elas. Eu teria muito mais coisas para dizer, mas só assim para finalizar. Nós estamos, de novo, vivendo um momento muito difícil, uma emergência climática e uma emergência sanitária. E essa emergência sanitária é causada não necessariamente porque há um vírus, um laboratório, é por conta de toda a destruição que o homem está trazendo para a questão da natureza. Poderemos viver outros momentos difíceis, talvez mais difíceis que esse. Então, a gente aproveite e aprenda. É difícil, para nós é muito difícil, especialmente para nós mulheres, né? Mas a gente tem que aprender muitas coisas, entre elas, trabalhar muito mais outros valores. O valor da solidariedade, do acolhimento, da gentileza, do perdão. Precisamos exercitar muito isso, perdoar. Precisamos ousar. E quando eu digo ousar, podemos pensar fora do quadradinho, da caixinha. Vamos lá, vamos plantar uma árvore, vamos chamar a vizinha, vamos pensar que talvez vai vir uma fome bastante grande. Vamos pensar outras soluções, outras possibilidades, vamos olhar o rio, vamos cuidar disso, vamos nos conectar, vamos nos reconectar com a vida. A vida é a coisa mais importante, mais grandiosa que tem, e que todas as mulheres que nos antecederam lutaram por isso, para nós estarmos aqui, Geisa, Audrey, a vida, essas mulheres, nossas avós, bisavós, nossas ancestrais, as mulheres lá da África, os povos originários, antes do 8 de março nós tínhamos todas essas resistências, e eu louvo e honro todas essas mulheres que nos antecederam e defenderam e cuidaram da vida até aqui, e eu honro todas vocês. Muito obrigada.
Obrigada, Tânia. Linda. Muito feliz de te ouvir. Junéia, vamos lá. Nossa, linda, né? Linda essa Tânia. Tânia, sua amiga da Ana Luda, da Soninha Coelho, são minhas parceiras aqui em São Paulo. A gente está aí na luta uns 20 anos, por aí. Também vou ser rápida, mas dizer que a Audrey, ela trouxe umas coisas... Audrey, eu estou te chamando, o seu nome deve ser sua mãe, seu pai deve ter botado por causa do nome da Audrey Hepburn, que era uma atriz que eu amava de paixão, todos os filmes dela. Foi minha mãe. Foi sua mãe, né? Então, sua mãe era esperta. A mulher era tão linda quanto você é, viu? Acho que você é mais bonita que ela ainda. Só de dizer para nós, né? Acho que uma coisa que eu aprendi lendo algumas coisas da Simone de Beauvoir é que nada nos defina, que nada nos sujeite. Nós temos direito a sermos livres. Porque os homens, eles não são livres, porque eles estão... foi colocado para eles o peso de que eles têm que ser o macho da casa. A gente tem que desconstruir isso. A gente tem que começar a fazer esse trabalho desse masculinismo, né? Porque também não é fácil para o menino. Quando você tenta desconstruir, pronto, é viado. O que tem? Então, assim, gente, eu acho que era uma conversa para 3, 4 horas nossa aqui, sabe? Então, assim, acho que é uma coisa, assim, primeiro a dizer isso, né? Dizer, Geice, para você, toda a minha solidariedade sobre abuso. Também sofri abuso na infância, dos 4 aos 10 anos, do irmão, por parte de mãe. E eu fui falar para minha mãe, quando eu tinha 10 para 11 anos. E minha mãe não me apoiou, porque como eu era filha do segundo casamento dela, ela tinha medo do meu pai bater no meu irmão, matar meu irmão, não sei o que, papapá. E uma história louca, eu já contei isso no Facebook, eu preciso me libertar disso. Depois eu falo outra hora sobre isso, mas assim, todo o meu apoio para você, meu abraço, quando eu te encontrar, eu vou te abraçar bastante. Dizer que também foram os homens que inventaram a religião, e foram eles que inventaram que nós, porque se fossem os homens que parissem o aborto, já estaria liberado. Eu lembro de um debate, uns 25 anos atrás, a foto do Papa, aquele Papa, um dos papas que já morreu, fazendo assim, se o Papa parisse, o aborto já estava liberado. Então, assim, para a gente pensar sobre isso, né? Acho que foi a Carla que trouxe isso para a gente. A gente sabe disso, né? Dizer para a Geice que a primeira vez também que eu ouvi falar sobre como é que a gente se empoderava, né? Uma coisa antes, né, Geice, sobre a questão da sexualidade. Eu lembro, não tinha nada a ver, eu sou uma mulher hétero e tal, mas eu estava tentando pagar uma prestação num carro, porque eu tinha comprado meu primeiro Fusquinha, e eu estava com a camiseta da CUT pela base, lá na financeira, ia liquidar, porque o Collor inventou o plano real, aí baixou tudo, aí eu fui lá liquidar, com um pagamento consegui liquidar. Mas aí eu estava brigando porque ele passou na minha frente. Aí eu fui brigar com ele. Como eu estava com a camiseta da CUT pela base, 1990, ele virou para mim e me chamou de sapatão. Oi? Por que sapatão? Essa coisa aí de movimento sindical, como se nós mulheres não tivéssemos o direito de estar onde nós quisermos, que nós somos livres. A gente pode, sim, defender trabalhadores e trabalhadoras. Então, como eu estava de camiseta de movimento sindical, eu era sapatona. Não tinha problema nenhum se eu fosse, mas eu não era sapatona. Então, ele me julgou, ele já fez ali tudo porque eu fui brigar pelo meu direito, que eu estava numa fila, né? Então, assim, apanhei da polícia, já fugi de bandido que ameaçava a gente aqui em São Paulo, eu já tive que ficar escondida. Tem mais muito de história, né, para você poder hoje dizer que você é uma menina livre. Eu fico feliz, porque muita gente, a Dilma lá atrás, e a Aria Velberg, todas as mulheres que lutaram na ditadura militar nos anos 60 e 70, puderam me permitir que eu, nos anos 80, 90, final dos anos 80, nos anos 90, pudesse dizer, olha, eu sou uma feminista em construção, mas eu sou uma feminista, ninguém vai dizer que eu não sou, porque eu sou. E defendo todas, né? E só por fim dizer também, eu aprendi a primeira vez que a gente tinha direito, no primeiro congresso que eu fui da ISP, numa cidade chamada Helsinki, na Finlândia, em 1993, veio um convite, uma passagem, eu falei,
Ai, nossa, pai, eu sim fui procurar onde era no mapa, não sei o quê. Daí eu fui, primeira vez que eu fui para a Europa, não sei o quê. E aí eu tô lá participando, aí disseram assim, olha, quando me deram um lencinho para eu botar aqui, e aí no lencinho estava escrito assim, 50/50. Participei da atividade, não entendia nada, porque eu estava sem o tradutor. Aí depois eu descobri que aquilo era falando da igualdade de oportunidades, que nós, mulheres, no movimento sindical, também temos direito como os homens. Se a gente é do serviço público, porque até ali, 1993, era só macho que mandava na Internacional, desde 1907. Aí foi uma briga, conseguimos, 19 anos depois, botar a primeira mulher secretária-geral, que é o cargo máximo da Internacional. Então, tudo isso é história, são construções que a gente tem. E graças a vocês hoje, nesse bate-papo de hoje à noite, a gente vai empoderar outras mulheres. Ai, adorei. Carla também, pelo amor de Deus, né? Tu é bonita demais, né? Estou aqui tirando uma da Carla, porque ela é linda. Lógico que ela pode ser, claro, ela é linda, belíssima. Meu pai também me dizia, se tu sair vermelha, eu lhe mato. Para puxar minha orelha assim. Se tu sair vermelha, eu lhe mato. Eu saí vermelha. E amava meu pai. Mas, enfim, obrigada pelo bate-papo. Obrigada, Tânia. Obrigada, Geise. Obrigada, Marilei. Obrigada, mulheres que a gente compartilhou aqui nessa noite gostosa. E aí, acho que a gente tem que vir outra vez para falar sobre a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, que eu acho que a gente tem que falar disso, né? Porque a gente não vai deixar que nos imponham mais de força, a gente tem que se libertar disso, como as hermanas de Argentina. Obrigada. Obrigada, Junéia. Antes de devolver para a Geise fazer a fala finalzinha, finaleira, assim, eu quero dizer... Oi, está me ouvindo? Oi? Sim. Sim, pode falar. Sim. Então, sim, obrigada, Junéia. Muito prazer estar contigo, né? Obrigada, imenso, assim, muita felicidade. E realmente eu acho que a gente precisaria, há um tempo atrás, quando tinha um governo de esquerda aqui em Blumenau, a gente discutia, né, muito e tentava colocar em prática o que a gente chamava de formação permanente, né? Então, por que me lembrei disso, né? Porque essa conversa nossa aqui, ela está abrindo tantas coisas, e eu acho que é isso que é necessário, que não dá para ser um grupo de estudos ou mais uma ou 2 horas, tem que ser formação permanente, né? Essa jornada aí de 3 encontros, tá? No início podia parecer que era enorme, né? Nossa, né? A gente vai ter condições de tocar tudo isso? Não, é pouco. A gente vai precisar de uma formação permanente. E uma coisa que me ocorreu na conversa, que agora com a Tânia e com a Junéia, nas considerações finais. Nós, mulheres, somos, né, aprisionadas, de certa maneira, e de muitas maneiras, nesse projeto que o patriarcado tem para nós. Dentro desse projeto, nós somos as prisioneiras e os homens são os carcerários. Às vezes, eles usam mulheres para fazer de carcerário. Agora, o nosso desejo por liberdade, por falar, por compreender as coisas e por dizer as nossas verdades, dizer os nossos pontos de vista e os nossos desejos, é tão grande. O nosso desejo, a nossa capacidade de lutar por liberdade é tão grande que eu imagino a dificuldade que é estar na pele dos homens, que tem a função dentro desse sistema de nos manter aprisionadas. Realmente é muito difícil. E não vai dar. Tem um momento que eles vão ter que jogar o pano, né? E tenho certeza também que tem muitos homens que estão conosco nessa construção, né? Mas eu só fiquei pensando agora nessa figura, né? Nessas figuras das mulheres lutando desesperadamente por liberdade e os homens tentando nos manter ali no mesmo lugar. É uma briga, é uma grande briga. E com papos, com conversas como essa, a gente dá mais alguns passos e nós nos fortalecemos para continuar brigando por liberdade e por dificultar cada vez mais o trabalho dos carcereiros. E tem muita gente, né, considerando que tem homens que nos apoiam, tem muitos homens largando os postos. Então, vamos lá, que a luta é diária e para sempre. Um beijo em todas
que estão aqui, que participaram, que nos acompanharam até aqui. Um beijo especial para a Junéia e para a Tânia, para a Geice, para o Júlio, para a Audrey, para a Carla, que também participaram, né, nos perguntando, e nos encontramos por aí e sempre. Geice, está contigo? Então, agradecer a Junéia, a Tânia. A Tânia eu não conhecia, que bom poder conhecê-la. Junéia já dispensa comentários, mas a Tânia, que bom. Gostei muito de ter a oportunidade de conhecer e te ouvir um pouquinho. Então é isso, Mari. Obrigada pela condição. Julião, obrigada. Alda e Carla. Quem está na sala, a Morgane, a Denise, a Gisele, o pessoal que estava acompanhando lá no Facebook também, que eu vi que tinha um pessoal acompanhando. Então, obrigado pela noite. E amanhã a gente se vê com uma participação especial. Amanhã é o nosso último encontro, fechamento desse ciclo. Nós teremos a participação da Luba, uma companheira do Sindicep, lá do Sindicato da Junéia, que está aí trabalhando muito a questão de gênero. Ela fez um trabalho belíssimo junto com a FES lá em São Paulo, com uma cartilha, inclusive. Então, amanhã ela vai estar falando um pouquinho mais. E amanhã também teremos uma participação especial, uma participação internacional, porque o Sintraceb é chique, né, gente? A gente vai ter a companheira Verônica Montufa, que é da ESP, uma baita companheira também, vai estar amanhã trazendo um pouquinho da discussão internacional relacionada à questão de gênero, às lutas das mulheres. E é isso. Seguimos em marcha até que todas sejamos livres. Um beijo, até amanhã.